YouTube, bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre as técnicas de citologia esfoliativa. Mas antes de começar, solta aquele like, compartilha esse vídeo e se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Solta a vinheta! Sobre citologia esfoliativa, ela é um método diagnóstico baseado nas características morfológicas de um pequeno conjunto de células, que se destacam nas superfícies epiteliais, decorrente do processo constante da esfoliação e renovação celular. Sabe-se que essas células se renovam a cada 14 dias. São essas células que serão coletadas para o exame da citologia esfoliativa. Portanto, a citologia ela não é indicada para lesões profundas nas camadas do tecido epitelial. Essas técnicas utilizadas servem para detectar ou reconhecer células cancerosas ou lesões que apresentam características malignas. Nas últimas décadas, houve um aumento significativo da aplicação da citologia a inúmeros órgãos e tecidos humanos. Na área médica, essa técnica já é bem difundida. Porém, na odontologia, existe a necessidade de uma maior divulgação como recurso semiotécnico, que pode propiciar o diagnóstico precoce das lesões bucais, como, por exemplo, candidose, causada pela Candida albicans, herpes simples, entre outras. Tendo em vista que o epitélio da mucosa bucal é predominantemente escamoso, as alterações encontradas podem ser diagnosticadas pelo exame citopatológicos. Existem relatos de inúmeros métodos de coleta dessas células na literatura, como a citologia esfoliativa convencional e a citologia esfoliativa em base líquida, que são das técnicas mais conhecidas dentre todos os métodos. Agora a gente vai ver como é em prática a técnica de citologia esfoliativa, a convencional. Vamos primeiro aos materiais que vamos usar para realizar o procedimento. Gaze, que é utilizado para desinfetar a lâmina de vidro com álcool a 70%. Soro fisiológico, utilizado para o enxágue bucal do paciente. E para a raspagem, a gente dá preferência para a espátula metálica, porque o material que raspar não vai ficar grudado na espátula. E existe uma opção muito prática que é o Citobrush, que é uma escovinha para raspar as células. Ela lembra uma escovinha interdental que você raspa com as cerdas da escova e, em últimos casos, a espátula de madeira. Vamos também usar a lâmina histológica, que é aquela de vidro para receber o material coletado. Lápis ou caneta, que serve para a identificação e separação das lâminas. Um fixador, que é o spray Citofix, que é uma solução pronta, mas o Citofix é um deles, tem outros no mercado. Podemos utilizar o álcool absoluto ou a 95%, mas isso em últimos recursos. Agora vamos à coleta do material na citologia esfoliativa convencional, onde o mesmo deve ser instruído a bochechar com a solução fisiológica por alguns segundos para a remoção de resíduos alimentares. A lâmina de vidro deve ser limpa e desinfetada com álcool a 70%, com auxílio de uma gaze estéril, pois qualquer resíduo de sujeira ou material aderida, a lâmina pode confundir ou comprometer o exame. A identificação da mesma deve ser realizada com lápis ou caneta na fase despolida, contendo o nome do paciente, o número da lâmina de vidro e dependendo do número de amostras por região a ser analisada. Recomendamos também coletar pelo menos 2 vezes por região. A coleta propriamente dita pode ser realizada tanto com espátula metálica ou Citobrush, semelhante a uma escova interdental. Não é recomendado o uso de espátula de madeira, pois esta retém grande quantidade de células na superfície, devido à ebulição que a espátula sofre. Caso não haja outro material, recomenda-se, em último caso, o umedecimento prévio da espátula de madeira com soro fisiológico para a coleta. Na região de escolha, a espátula deve ser flexionada firmemente, porém sem muita pressão para não lesar o tecido, pelo menos 3 vezes em um único sentido. O material é então transferido para a lâmina de vidro, previamente limpa e identificada. Em seguida, aplique-se o fixador em spray na lâmina a uma distância de alguns centímetros. Outra técnica é a citologia esfoliativa em base líquida, que tem sido apontada como uma metodologia que poderá substituir o tipo convencional de citologia esfoliativa,
proposto por Papa Nicolau. Esse novo recurso diagnóstico foi bem aceito no meio odontológico, tendo em vista que ele recebeu alguns problemas de adequação das amostras por meio da retirada da responsabilidade do cirurgião dentista na preparação e na fixação das lâminas. A coleta e o transporte das amostras são feitos através de uma escova de cerdas macias disposta em forma cônica e em seguida é mergulhada em um meio líquido preservador à base de metanol, contido em tubo, hermeticamente fechado. Tal líquido tem como função preservar a estrutura celular, as proteínas e principalmente o material genético. O relatório deve ser preenchido para o patologista contendo informações fundamentais para a interpretação do material. Os dados relevantes são identificação do paciente, tipo de exame solicitado, o material analisado, fixador utilizado, um breve relato do caso, hipótese de diagnóstico e identificação do profissional, como data, assinatura e carimbo com CRO. A correta interpretação do resultado da citologia é fundamental para o planejamento terapêutico e conduta clínica. Para análise, Papa Nicolau desenvolveu um critério dividido por classes, onde as alterações celulares são consideradas displasias leve, moderada e intensa. Quanto maior for o grau de displasia, pior é o prognóstico. Classe 0, material insuficiente ou inadequado para análise. Classe 1, células normais. Classe 2, células normais com discreto grau de displasia. Classe 3, células com moderado grau de displasia. Indicação de biópsia. Classe 4, células com alto grau de displasia, fortemente maligna. Indicação de biópsia. Classe 5, lesão maligna, biópsia mandatória. A partir do diagnóstico emitido de citologia 3, a biópsia se faz necessária. São raras as doenças que podem ser diagnosticadas pela citologia esporiativa. Porém, algumas possuem uma fidelidade extrema às lesões fúngicas. A principal utilização desse exame é reconhecer essas lesões como alterações malignas ou com potencial de se tornar um câncer bucal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar, Dá aquele like e se inscrever no canal, viu?